Boa noite, seja bem-vindo à Casa de Deus, neste domingo. Que a paz de Jesus Cristo possa estar conosco nessa noite e que a graça de Deus possa encher os nossos corações. Vamos louvar o nome de Deus, cantando hino de número 237, junto ao bondoso Deus. E de número 126, Vigiai cristãos. Vigiai cristãos sinceros, pois o fim está bem perto. Tende as lâmpadas acesas, sempre prontos e despertos. Eis que vem, sim, Cristo vem. Vem reinar em grande glória, com os santos em vitória.
intercede. Vinde enquanto graça existe, vinde enquanto Deus nos pede. Esse vem, sim, Cristo vem, vem reinar em grande glória, com os santos em vitória. Esse vem, sim, Cristo vem. Amém. De número 14. Jubilosos te adoramos. Só no piano. Nos colocamos em pé. Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transborda em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Doador da eterna graça, enche-nos do teu amor. Tuas obras anunciam teu poder e resplendor. Céus e terras cantam hinos em louvor a ti, Senhor. Vales, montes e campinas, lindos prados, verde mar, aves, fontes cristalinas, todos querem te adorar. Aleluia, aleluia, a Jesus o Redentor. Aleluia, eternamente, em louvor a ti, Senhor. Ao Consolador dai glória, pois conforto e vida traz. Aleluia, ao Pai eterno, Deus da graça, Deus da paz. Convido a todos aqueles que puderem nos colocar de joelhos para falar com o nosso Deus. Pai nosso, que habita nos céus, santificado, exaltado seja para sempre teu nome, ó Pai. Queremos, neste momento que estamos prostrados diante de Ti, te agradecer, ó Pai, pelo agradável dia que Tu concedeste a cada um de nós. Obrigado, ó Pai, pela oportunidade de, nesta noite, nós podermos nos deslocarmos nos nossos lares, para estar na Tua casa, para louvar e engrandecer o Teu santo nome, ó Pai. Que os louvores que foram feitos aqui, que as mensagens que serão faladas, ó Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória. Queremos, ó Pai, que neste momento, o Teu Espírito Santo paire sobre este local que estamos nesta noite, ó Pai. Que nós possamos ser imbuídos por Ele, para poder, através da Tua mensagem que será falada, ó Pai, receber a Tua mensagem, para poder transmitir às pessoas que precisam conhecer desse Teu amor, e saber que Tu é nosso Pai e que em breve estará voltando a este mundo, ó Pai. Queremos, ó Pai, que Tu abençoe todas as pessoas que vieram aqui. Especial nessa noite aquelas pessoas que vieram nos visitar, ó Pai. Que elas possam ser abraçadas pelo Espírito Santo de Deus. E que elas possam sair daqui, ó Pai, transformadas pelo Teu poder e pelo Espírito Santo também. E que elas possam retornar mais vezes, ó Pai, para este local,
onde é um local que nós onde é o local que nós viemos te adorar em espírito e verdade. Também, ó Pai, esteja com aquelas pessoas por qualquer motivo não puderam estar aqui nessa noite. Que tu olhes por elas, ó Pai, e que tu proteja elas onde elas estejam também. Também pedimos pelas pessoas que se encontram enfermas, pessoas que precisam da tua visita, ó Pai, da tua cura, e que tu venha, ó Pai, fazer conforme a tua santa vontade. Também, ó Pai, esteja com as pessoas que nesse momento estarão devolvendo as suas ofertas pela gratidão, pelas bênçãos que tu tem derramado na vida delas também, ó Pai. E com aquelas pessoas que vão também devolver os dízimos, que tu realmente dê bênçãos para essas pessoas e que elas possam cada dia mais devolver com amor e sabendo que estão devolvendo porque esses valores estão sendo usados para abreviar a tua volta a este mundo, ó Pai. Que o Espírito Santo continue nesse lugar e que nós possamos ser abençoados por Ti nessa noite, ó Pai. Pedimos as Tuas bênçãos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar assentados o hino 497. Enquanto isso, os diáconos estarão passando com as salvas. E se você trouxe a sua oferta de gratidão para a reforma da nossa igreja, esse é o momento que você vai trazer a sua oferta e os diáconos vão passar as salvas nesse momento. Vem nos inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do Teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com Teu poder e glória. Senhor, queremos dar louvor em gratidão a Ti. Acenda nosso coração, vem transformar nosso ser. Boa noite a todos. Que bom que você veio, que bom que você está aqui para juntos adorar ao Senhor nosso Deus. Nós temos 2 votos que nós combinamos que seriam votados hoje, 2 recomendações da comissão, e nós queremos apresentar conforme foi combinado no domingo passado. O primeiro deles, o irmão Zenato para ser o diretor do Ministério dos Homens. Não tivemos nenhuma observação neste período, então nós estamos trazendo para a votação, para a apreciação da igreja. Pergunto, apoio para que ele seja o diretor do Ministério dos Homens? Apoiado. Quantos são favoráveis? Levante a mão direita. Está votado, irmão Zenato. Parabéns, Deus te abençoe. A senhora não levantou a mão, irmã Carmen, agora já era, viu? Foi votado já. Outro item que ficamos para votar hoje é o ano eclesiástico. O nosso ano eclesiástico, ele teria uma redução e uma mudança neste primeiro período. Ele começaria no sábado que vem, dia 12, os novos líderes já assumiriam no dia 12, no próximo sábado, e terminaria o período no dia 29, último sábado de julho, 29 de julho, ok? Nós entendemos como líderes, a comissão de nomeações e a comissão da igreja também, que seria interessante mudar a data do ano eclesiástico, ao invés de 1º de janeiro,
a 31 de dezembro seria de julho a julho, para ter um trabalho melhor, mais efetivo, até mesmo por causa das férias da nossa igreja. Ok? Ninguém nos procurou para fazer nenhuma observação negativa e nós estamos aqui nessa noite também para votar. Há algum apoio para essa mudança do ano eclesiástico? Apoiado. Os irmãos favoráveis manifestem com levantar da mão direita. Ok. Contrários com o mesmo sinal. Ok. Está votado. Nós vamos ter duas músicas do Coral Alegro. Mas antes, porém, antes da música, eu quero apresentar o nosso pregador dessa noite. Pastor Vilmur, por favor. Eu e o pastor Vilmur, nós temos algo em comum. Várias coisas em comum. Ele é pastor e eu também. O que não é comum é que ele está jubilado, mas continua pastor, e eu ainda não. Vou me jubilar, nem que seja no céu. Ok? Pastor Vilmur, ele teve o privilégio de ser pastor da igreja do Jardim Alvorada, e eu também. A igreja, a minha última igreja antes daqui. Estou muito feliz, pastor, em tê-lo aqui conosco nessa noite. Para quem não conhece o pastor Vilmur Medeiros, ele é o avô do Vitor. Ok? Esse jovem simpático que está aqui. Ele é pai da Viviane, que é esposa do pastor Harry. Ele é sogro do pastor Harry. E ele é esposo da irmã Ertal. Só sei o sobrenome, o nome não me lembro. Lígia. Irmã Lígia. São bem-vindas aqui. Que Deus abençoe grandemente. Pastor, sinta-se bem em nosso meio. Que Deus te use poderosamente para a glória dele. Nós vamos ter a música agora, a música especial, ou músicas especiais, e na sequência a palavra de Deus sendo aberta com o pastor Vilmur.
Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Em verdes campinas me faz repousar e águas tranquilas achar. Guia-me nos caminhos da vida, por amor do seu santo nome. Guia-me nos caminhos da vida, por amor do seu santo nome. Mesmo que eu ande no vale da morte, não temerei. Com teu cajado tu me proteges, com inimigos eu cearei. Unges minha cabeça com óleo, transbordas minha taça de vinho. Certo estou da tua misericórdia. Reverterei o teu amor, habitarei eternamente na casa do Senhor. Boa noite, irmãos. Quero agradecer à irmã Miriam, que me fez o convite. No mês passado, nos encontramos aí num determinado local. Eu havia feito um devocional e ela me pediu para repetir aquilo num sábado aqui. Não foi possível num sábado, mas estamos aqui hoje, um domingo. E é claro, o que vamos apresentar é um grão de areia apenas da questão, e fico ainda comprometido de, num sábado, no futuro, apresentar algo mais abrangente a respeito do tema de hoje. Vocês se lembram que há 2 semanas, foi o dia 22 de outubro,
Estão lembrados? 22 de outubro, a igreja completou 172 anos de existência, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né, que nasceu em 22 de outubro de 1844. Fui convidado para voltar a Hortolândia, São Paulo, e pregar sobre o desapontamento e o tempo de tardança, o clamor da meia-noite, e foi muito bom para nós todos lá recordar o passado. Porque o passado da igreja não é como um calendário vencido, que não presta mais para nada. O passado da igreja é de grande importância e significado para nós hoje, em todo o tempo, até o fim. Quando recordamos a maneira como Deus nos tem conduzido, como nos chamou, como nos tem guiado e protegido, isso nos anima, nos fortalece, nos dá a certeza e segurança de que Ele está conosco hoje e estará até a volta do Senhor Jesus. Estava vendo na minha lição da Escola Sabatina, que tivemos na semana passada, e lá diz que o dia 12, que é sábado que vem, é o dia do Espírito de Profecia. Está lá, sugerindo inclusive que cada igreja recorde disto. Faça um programa especial de manhã, à tarde também. Isso faz muito bem para a igreja, recordar nossas origens, o passado. Pois bem, o que nós vamos fazer hoje é apresentar um pouquinho desta questão do dom de profecia na Igreja Adventista do Sétimo Dia. A igreja do Antigo Testamento e a do Novo Testamento também foram muito bem servidas pelos profetas. Os profetas foram uma bênção para o Israel antigo e para a igreja apostólica. Eles pregaram, ajudaram, escreveram a Bíblia, mas nós notamos o seguinte: depois dos dias apostólicos, os profetas desapareceram. Não é isso mesmo? Depois de João, que escreveu o Apocalipse, onde mais ouvimos falar de profetas? Eles sumiram. Por que desapareceram? Porque a apostasia veio. E a apostasia, o desvio da fé primitiva, fez com que os dons também desaparecessem. Por centenas de anos, não se ouviu mais a voz profética. Mas Deus prometeu que nos últimos dias, no tempo do fim, mais precisamente a última igreja, último segmento da igreja, a igreja remanescente, teria este dom restaurado no seu seio. O dom de profecia voltaria a atuar na última igreja. Sobre isto podemos ler Atos 2, que na verdade é uma repetição de Joel 2, 28, mas vou ler em Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e os velhos sonharão sonhos. Se ligarmos esse texto com Apocalipse 12, 17, que nem preciso ler ali, todos sabem de cor, que nós encontramos lá. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra contra o resto da sua semente,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Cremos que esse texto se refere à última igreja, a igreja remanescente, contra a qual Satanás estaria irado. E por duas razões muito especiais. Uma é que esta igreja guarda os mandamentos, incluindo o sábado, esquecido pela cristandade em geral, mas seria restabelecido, restaurado por esta última igreja. E a outra característica, o outro motivo pelo qual Satanás estaria irado, é que esta igreja teria o testemunho de Jesus Cristo, que é o dom de profecia, o espírito de profecia. E o espírito de profecia traz à tona os enganos de Satanás. Revela seus estratagemas. O espírito de profecia perturba a obra de Satanás. Tanto é verdade que quando Ellen White, a mensageira da igreja, teve a visão do grande conflito e intentava escrever o grande conflito, o diabo tentou matá-la. E só não o fez porque Deus não permitiu. Porque ele sabia que este livro traria à tona seus ardis, seus estratagemas, e enfraqueceria o seu trabalho. Muito bem. Então, a igreja remanescente, a última igreja, teria o dom de profecia. E nós cremos que esta igreja é a nossa igreja, a igreja adventista do sétimo dia, sem sombra de dúvida. Muito bem. Agora, mais um texto. Em Oséias 12, 13, está escrito que Deus, ao chamar Israel, também chamou um profeta para orientar o povo de Israel, guiar o povo de Israel à terra prometida. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. Verdade, não? Deus, através de um profeta, fez Israel sair do Egito. E por esse profeta Moisés, Israel foi orientado, guiado, protegido até a terra prometida. Entendemos que Deus, ao chamar o Israel moderno, que somos nós, também usaria o mesmo expediente, o dom de profecia, a orientação profética, para guiar este povo, animar, reprovar, orientar, guiar este povo até a terra prometida, do céu agora, não da terra. Acrescento mais 2 versos antes de relatarmos 2 experiências sobre o espírito de profecia. Esses 2 textos, um deles está em Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, onde lemos o seguinte: Primeiro Samuel, capítulo 3, verso 19 e 20. Crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O chamado de Samuel foi muito especial. Há muito tempo também não se ouvia a voz profética. E Deus chamou esse menino. Era tão novo, tão tenro.
E será que o povo acreditaria que ele era o profeta do Senhor? Deus cuidou disso. Fez com que sua ligação com Samuel, as palavras de Samuel, a experiência de Samuel, as visões de Samuel, convencessem o povo. E Deus conduziu de tal maneira a vida de Samuel, o ministério profético de Samuel, que ele, sendo ainda bem jovem, foi reconhecido em todo Israel, de uma extremidade à outra do país, como profeta do Senhor. Ao chamar uma jovenzinha de 17 anos, apenas, em 1844, frágil, sem cultura, Deus também tomou providências e agiu de tal maneira que trouxesse certeza e convicção, não só aos contemporâneos desta jovem e depois senhora White, mas para os que viriam depois, que ela era uma mensageira do Senhor, a profetisa do Senhor. E podemos dizer hoje, considerando as visões, milhares delas, que recebeu Ellen White, seus escritos, seu ministério de 70 anos, os frutos do seu ministério, não há uma dúvida, de uma extremidade à outra do Israel de hoje, que ela realmente foi a mensageira do Senhor, a profetisa do Senhor. E as experiências que vamos contar hoje confirmam que de fato ela foi. E o outro texto, então, é Ezequiel. Ezequiel, chamado por Deus para o ministério profético na terra do exílio, em Babilônia, enquanto Jeremias profetizava em Israel, no reino de Judá. A Ezequiel, no seu chamado, Deus lhe disse o que está aqui no capítulo 2. Um pedacinho do verso 2, a metade do verso 4 e outra parte do verso 5. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Verso 4, segunda parte. Eu te envio a eles, e lhes dirás, assim diz o Senhor Deus. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Deus disse a Ezequiel, Ezequiel, eu te chamei e você vai se apresentar ao povo como meu profeta e vai dizer, sem medo, assim diz o Senhor. Diga isso. E eles acreditem ou não, não importa, mas pelo menos saberão de uma coisa, que um profeta esteve no meio deles. E hoje eu uso esse texto para dizer, Deus cercou de evidências sem conta, certezas de que ele chamou Ellen White para o ministério profético. Deu provas, evidências sobre evidências durante 70 anos. Se alguém quiser duvidar, que duvide. Alguns duvidaram no passado, rejeitaram seus conselhos, saíram da igreja, se perderam. E outros aceitaram, infelizmente a maioria esmagadora, e foram beneficiados, ajudados, foram salvos, instituições salvas. O que eu quero dizer é, se alguém quiser ainda duvidar, pelo menos saiba de uma coisa, que um profeta esteve entre nós, certo? E deixou sua marca, indelével. Como ela bem disse antes de falecer, viva eu ou não, meus escritos falarão, enquanto o tempo durar. Eles não vão morrer. E não morreram mesmo com ela. Ah? Muito bem. Então, agora quero
usar alguns minutos para contar uma experiência breve e depois um tempinho maior para contar uma experiência mais robusta. Tá? Por favor, não durmam, porque o momento é interessante. No dia 13 de julho de 1867, numa pequena vila por nome Bushnell, no estado americano de Michigan, onde os adventistas trabalharam muito a princípio e onde estabeleceram o seu quartel-general em Battle Creek, por muitos anos. Depois foi para Washington e outras regiões. Em Bushnell, um evangelista estabeleceu um grupo de umas 30 pessoas. Mas foi pregar noutra parte, como eles costumam fazer, os evangelistas. Eles têm pressa de pregar em outros lugares. E deixou um grupo inexperiente, sem uma liderança mais madura. E o que aconteceu com o passar dos meses e no primeiro ano? Alguns voltaram a trabalhar no sábado, outros voltaram a fumar, e um por um foram sendo removidos do rol de membros, e o grupo enfraquecendo. Até que nesse dia 13 de julho de 1867, havia só umas 10 pessoas reunidas ali na casa de um irmão. E eles, no final do culto, conversaram entre si e tomaram uma triste decisão. Sabe que decisão tomaram? Não vamos mais nos reunir. Somos tão poucos. Vamos ficar em casa, cada um lê a sua Bíblia, canta os seus hinos, faz suas orações. Não acham por bem assim? Ah, tá bom, concordamos. Estavam desanimados mesmo, não? E então foram despedidos para não voltar mais a se reunir. Só que enquanto estavam se dirigindo para casa, o vizinho que recebia as correspondências da igreja, passou e entregou a correspondência para um irmão que estava por ali ainda. E havia um exemplar da revista, nossa revista. Ele deu uma olhada rápida, e lá no final, um anúncio que o surpreendeu. O anúncio dizia: o casal White, pastor Tiago e esposa, estarão visitando a igreja de Bushnell no dia 20 de julho, o sábado seguinte. Aí ele pensou: puxa vida, ninguém vai estar mais aqui no sábado que vem. E eles virão e não vão encontrar mais a igreja? Desapareceu o grupo. Ele pediu para alguns jovens: corram atrás dos irmãos e digam que venham mais um sábado. Sábado que vem. E o anúncio dizia: convidem os afastados e os vizinhos e amigos da igreja também. E então, no sábado, dia 20, havia umas 60 pessoas. Não só os 10 que permaneciam, 12, mas os que tinham se afastado e amigos vizinhos também. Quando o casal White chegou, havia umas 60 pessoas, um bom grupo. E o pastor Tiago White pregou pela manhã um belo sermão. E à tarde seria a vez da esposa, Ellen White. Ela pregava muito bem, não? Era uma oradora incrível. Mantinha, sem piscar, às vezes 10 mil pessoas, 15 mil, 20 mil, por 2 horas. Ela escolheu um sermão para fazer, pregaria um sermão. Leu o texto e começou a desenvolver o sermão, mas não conseguia. E todos perceberam: o que está acontecendo com ela? Sabe o que havia acontecido? Quando ela começou a pregar, veio à sua memória uma visão que havia tido 2 anos antes. Na visão que tivera 2 anos antes, Deus mostrara uma congregação para ela. E era aquela de Bushnell, ela não sabia. E havia mostrado a vida de cada um ali. Os problemas, as fragilidades,
a situação espiritual de cada um. Ela colocou o sermão de lado e disse: irmãos, estando aqui com vocês nesta tarde, vem-me à memória o que há 2 anos Deus me mostrou. E Ele me diz agora que é o momento de apresentar o que Ele me mostrou. Nossa, o que Deus teria mostrado para ela? Algo inusitado, incomum. Sabe como ela começou? Ela disse: bem, eu tenho uma mensagem do Senhor que recebi há 2 anos e estou incumbida de apresentá-la agora, portanto me ouçam. A casa onde estavam reunidos era pequena e havia um bosque encostado à casa, e eles se acomodaram naquele bosque, se assentaram como puderam, e ela começou dizendo: aquele irmão que está ali encostado naquele pinheiro, eu não sei o seu nome, porque eu não fui apresentada a ele, nem ele a mim, mas a experiência daquele irmão me é familiar. Ele está passando por esse problema, se afastou da igreja por isso, por aquilo, está sentindo isso, pensando isso, agindo desta forma, etc. e tal, e fez um apelo: irmão, volte, Deus te ama. Dirigiu-se ao outro lado: aquela irmã que está ali, não sei o seu nome, eu nunca estive aqui antes, mas seu caso me é conhecido, sua experiência. Descreveu a experiência daquela irmã e fez um apelo a ela. Dirigiu-se a uma terceira pessoa, uma quarta, quinta, e é claro que ninguém dormia, né? Ninguém cochilava, cada um esperava: o que será que ela vai dizer a meu respeito? Nossa, e se ela fizer referência àquele meu pecado, àquela situação? Claro que ela falava de maneira prudente, com muito tato, não? Mas cumprindo Apocalipse 3, eu repreendo e disciplino a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Deus faz isso para salvar os seus filhos. Foi a um por um, durante 1 hora. E quando deu a mensagem para a última pessoa, ela se assentou. E então, um irmão corajoso se levantou e teve a coragem de fazer a seguinte colocação. Ele disse: irmãos, todos nós sabemos que a senhora White não nos conhece, nunca esteve aqui, como ela mesmo disse, nem sabe os nossos nomes. Mas discorreu sobre a vida de cada um aqui como se tivesse nascido, vivido, convivido com todos durante décadas. Eu quero saber uma coisa: é tudo como ela disse? Ela não disse alguma coisa contrariando a realidade? É tudo verdade o que ela disse? Eu gostaria de saber, de ver a confirmação disso. E então, ele e todos ouviram. Aquele primeiro irmão se levantou e disse: tudo o que ela falou a meu respeito é a verdade. Estou passando por isso mesmo. Tudo verdade. E já que Deus mostrou a minha vida para ela, já faz 2 anos, entendo que Deus me ama. E eu aproveito a oportunidade para voltar para a igreja. A partir de hoje voltarei e seguirei o Senhor com firmeza e determinação. Se assentou. Aquela irmã, outra, se levantou e disse: se eu fosse descrever o que tem acontecido comigo ultimamente, não seria tão clara como foi a irmã White nessa tarde. É isto mesmo, é um retrato do que tem acontecido na minha vida. Estou comovida por isto e volto hoje para Deus e para a igreja. O terceiro fez a mesma coisa, o quarto, o quinto, todos voltaram e aceitaram a mensagem e o testemunho. Resultado, uma igreja morta foi ressuscitada. Esse é o papel do dom de profecia, né? Restaurar, curar, animar, consolar as pessoas. No outro sábado, lá estava o casal White outra vez
o pastor White batizando pessoas que já tinham voltado, já eram da igreja, voltaram. E aquela igreja foi restaurada e continuou sendo uma igreja forte e firme, graças ao trabalho do Espírito de Profecia. O Espírito de Profecia se propõe a isto ainda hoje. Se você lê os conselhos, segue os conselhos, as advertências, você se restabelece espiritualmente. Seu ânimo se agiganta e você vence os problemas, os obstáculos do caminho. Quem poderia, 2 anos antes, mostrar pessoas, fisionomias, o que essas pessoas fariam, atitudes que tomariam, os seus pensamentos? Quem poderia fazer isso? Só Deus, nem um anjo de Deus, nem anjo do mal, ninguém poderia. Só Deus. Por quê? Ficou isso registrado? Para que crêssemos que Deus chamou uma pessoa e deu a esta pessoa o verdadeiro dom de profecia. Muito bem. Agora vamos a uma experiência mais robusta, cheia de maravilhas. Entendeu? Esta experiência se deu em 1890. Em outubro de 1890, Ellen White foi convidada pelo pastor A.T. Robinson a realizar um trabalho de pregação, de evangelismo, de confirmação dos irmãos, por um período de 3 meses, na costa leste. E ela aceitou. E viajou com seu filho, o pastor William, sua secretária pessoal, Sarah McIntyre, enfermeira, e começou o trabalho em Lancaster do Sul, Massachusetts. Foi uma maravilha. Por 8 dias pregou na região, ganhou almas, confirmou os nossos irmãos. E era só o começo. Embarcaram ali e seguiram para uma localidade por nome Salamanca, estado de Nova York. Mas durante o trajeto, pegou um resfriado. Fim de outubro, vocês sabem, já é frio nos Estados Unidos. E há anos em que o frio antecipa, vem mais cedo. E o resfriado foi piorando. Quando ela chegou em Salamanca, ela estava muito mal, a ponto de a sua secretária e enfermeira dizer: irmão White, a senhora não tem nenhuma condição de continuar atendendo os compromissos. Meu conselho é que a senhora volte para Battle Creek. Lá temos o hospital, a senhora vai se tratar e, numa outra ocasião, poderá voltar para esse lado de cá. Mas ela disse: Sarah, o povo me espera. Está tudo marcado. Uma grande igreja evangélica que tinha sido alugada para ter um ambiente maior, porque vinham os irmãos não só da região de Nova York, mas da Pensilvânia, e muita gente. E ela insistiu dizendo: eu quero cumprir o compromisso. De modo que, mesmo estando sentindo muito mal, no sábado à tarde, pregou vibrantemente para aquelas pessoas. Foi descansar naquela noite, mas no domingo de manhã, ela estava pior, sem voz. Mesmo assim, ela disse que a conduzisse até o púlpito, e ela foi conduzida até o púlpito. Tentou falar e não saía voz, mas dentro de alguns instantes, a voz rompeu forte, vigorosa, e durante 1 hora, ela falou sobre um tema que ela gostava de falar: a temperança cristã, a relação entre corpo, mente, alma. Maravilha. Só que o seu estado de saúde piorou naquele dia. E a segunda-feira era a última reunião. E então o seu estado era crítico mesmo. Humanamente falando, nenhuma chance, nenhuma condição de se dirigir ao público.
Mas ela disse que gostaria de ir à frente. Foi conduzida até o púlpito, se agarrou ali e durante 45 minutos deu uma mensagem com tal poder, com tal vigor espiritual, que ao terminar, e era a despedida dali, os irmãos se levantaram e vieram à frente, às centenas, dizendo: irmão White, nesta noite Deus nos mandou uma mensagem por seu intermédio. Nosso coração foi tocado. Nunca sentimos tanto o poder de Deus como nesta noite. Estavam comovidos e agradecidos. No entanto, ela registrou no seu diário o seguinte: não me lembro de uma só palavra que tenha dito. Eu estava muito doente. Entenderam? Ela foi à frente, falou durante 45 minutos, mas não lembrava de uma palavra que tivesse dito. Então, quando as pessoas disseram: o Senhor nos mandou uma mensagem por seu intermédio, era o Senhor mesmo que havia falado, diretamente, usando os lábios, a boca da sua serva. Daí o grande poder e a grande força maravilhosa. Mesmo assim, a doença continuava. Ela saiu dali arrasada porque sentia-se muito mal, febre, corpo mal, terrivelmente doente. E ela pensou: eu vou para o meu quarto. Ela estava hospedada na casa da família Hicks. Ela disse: eu vou chegar no meu quarto, vou abrir a porta, vou cair de joelhos e vou derramar a minha alma perante Deus e vou clamar, pedir misericórdia, que Ele me cure, por favor, e me dê condições de continuar pregando durante mais 2 meses e meio que faltava ainda. E ela foi para casa muito mal, abriu a porta e logo prostrou-se ali, ajoelhada, e antes que dissesse uma palavra a Deus em oração, ela mesma escreveu depois: o quarto foi iluminado com uma luz prateada. E ela disse: e eu tive uma visão da glória de Deus. Na visão, Deus lhe mostrou coisas importantíssimas sobre a situação do Departamento de Liberdade Religiosa e a publicação de uma revista que era divulgada pelo departamento. A visão era para salvar a igreja de um grande equívoco. Líderes eminentes estavam para cometer um grande erro, e essa visão era para salvar a igreja de uma grande perda. Não só uma visão de grande importância para a igreja lhe fora dada, mas foi curada completamente. Ao se levantar da visão, sentia uma disposição, uma saúde, uma força, uma alegria, um ânimo total, que naquela noite nem dormiu na cama principal, se recostou ali numa poltrona e ficou louvando e engrandecendo o nome de Deus. E até se recordou das palavras de Jacó. Lembra daquela noite que ele sonhou lá, dormindo, tendo como travesseiro aquela pedra? O que disse ele? Teve uma visão de Deus, né? Ele disse: nossa, o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Esse lugar não é outro senão casa de Deus, a porta do céu. Ela lembrou dessas palavras e disse: o Senhor está nesse lugar e eu não sabia. Que experiência gloriosa. De manhã bem cedo, o pastor Robinson e o filho, o William, filho dela, bateram a porta, tendo a certeza de que deveriam arrumar as malas e voltar para casa. Não dava para continuar. Mas quando ela abriu a porta e saiu, eles se espantaram. Já pelo aspecto, a alegria, o entusiasmo. Ela disse: filho, pastor Robinson, eu tive uma visão nesta noite. E mais, o Senhor me curou.
Não tenho nenhum vestígio mais de doença nenhuma. Estou completamente curada. E eu quero contar para vocês a visão, ela disse. E começou, na visão, parecia-me estar lá em Michigan, em Battle Creek. E o anjo que me acompanhava me disse, Ellen, segue-me. E então, esqueceu, não conseguiu lembrar mais da visão que havia tido à noite. Ela disse, bem, não consigo recordar. Depois eu conto para vocês. Eles saíram animados, felizes, porque ela estava curada, continuariam a viagem, fizeram algumas arrumações e voltaram então para pegar Ellen White e sair. Ela disse, esperem, antes de sair, eu quero vos contar a visão. E novamente começou. Na visão, parecia-me estar lá em Battle Creek, mais precisamente no edifício da Review and Herald. E o anjo que me acompanhava me disse, segue-me. Mas desapareceu a visão. Como Nabucodonosor tinha sonhado e não conseguia recordar, ela não conseguia mais. Se foi a visão, interessante. Ela ficou admirada com isso, nunca tinha acontecido uma coisa dessa. O filho, o pastor Robson, também. Bom, deixar isso para trás. E ela trabalhou durante os meses seguintes, com muito sucesso, cumpriu todo o itinerário, voltou para a sua residência em Battle Creek, e em março do ano seguinte, em 1891, uma Assembleia Geral aconteceria lá era a sede mundial, no grande tabernáculo de Battle Creek. E o presidente disse, irmão White, gostaria que a senhora nos desse o prazer de pregar todas as manhãs para nós, às 5:30 da manhã, para todos os delegados presentes. Seria possível? Ela disse, claro, farei isto. E então, todas as madrugadas, às 5:30, os representantes da Igreja Mundial tinham esse banquete. Eu gostaria de ter estado lá, né? Que tal? Às 5:30 da manhã, ouvindo a inspirada serva de Deus. Foram dias maravilhosos. Pregou a semana toda. E no sábado o presidente diz, seria abusar da sua bondade, pedir que pregasse na parte da tarde, outra vez, porque na parte da tarde estavam não só os delegados, mas irmãos que vinham também, como hoje ainda, vão para a Assembleia, né, para assistir às reuniões gerais. Havia mais de 4.000 pessoas ali reunidas no grande tabernáculo de Battle Creek. Ela disse, posso pregar. E então, diante daquela grande congregação, ela escolheu o seu tema. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique o Pai que está no céu. O foco do seu sermão era, não podemos nos envergonhar da luz que possuímos. Não devemos deixar de propagar as verdades distintivas que Deus nos concedeu. Anunciar a volta do Senhor, o ensino do santuário, o ensino sobre o sábado e outros marcos antigos. Nada de esconder a luz. Porque ela disse, se nós escondermos a luz, quem vai apresentá-la? Deus nos chamou para levar esta luz ao mundo. E então, argumentava nessa linha, dizendo que jamais deveríamos cair na tentação de tentar ocultar, achando que com isso, nossa mensagem, nossa pregação, teria mais aceitação, seria mais popular, etc. e tal. E então, enquanto pregava, ela recordou que a visão que havia tido lá em Salamanca se encaixava perfeitamente, aliás, era com base até na visão que ela estava pregando esse sermão. E achou, agora eu vou contar a visão e vou enriquecer o sermão. E disse, meses atrás, estava eu em Salamanca, e Deus me deu uma visão. E na visão parecia-me estar aqui, em Battle Creek, no edifício da Review and Herald. E o anjo que me acompanhava me disse,
segue-me. Mas não conseguiu lembrar da visão, outra vez. Retomou o sermão sem perder o fio, pregou mais alguns minutos e disse, bem, quero vos contar a visão. E começou outra vez. Na visão que eu tive há alguns meses, já no passado, na verdade parecia-me estar aqui. E o anjo que me acompanhava me disse, segue-me. E outra vez hesitou, não conseguiu recordar. Retomou o sermão e numa terceira vez durante o sermão tentou contar, mas não conseguiu. Não perdeu a linha, não perdeu o fio do sermão, terminou o sermão muito bem, com uma ressalva. Ela disse, sobre esta questão, certamente teria algo mais a dizer numa outra ocasião. Deixou em aberto a situação. E todos estavam intrigados com o fato de ela ter tentado 3 vezes ali, fora as 2, que tinha tentado antes lá, e não conseguido relatar a visão. O que estaria acontecendo? Estaria com amnésia? Não. Ela lembrava bem de outras coisas e tudo. O que será? Muito bem. Ao terminar seu sermão e deixar uma congregação preocupada, ela conversou com o presidente dizendo, pastor Olson, eu estou cansada, eu gostaria de dormir até mais tarde amanhã. O senhor pode providenciar um pregador para amanhã de manhã, domingo de madrugada? Ele disse, tranquilo, a senhora precisa descansar. Nós tomaríamos conta do programa. E ela se recolheu cedo naquela noite para descansar. E naquela noite, por volta das 21 horas, 6 ou 7 homens, líderes do Departamento de Liberdade Religiosa e líderes também da Pacific Press, que publicavam uma revista por nome American Sentinel, que era a revista usada pelo departamento, se reuniram numa sala. E a questão a ser discutida era a seguinte: vários daqueles irmãos tinham a opinião de que alguns temas controvertidos não deveriam constar da revista, como o sábado, o nome adventista do 7º dia. Diziam eles, limita a circulação da revista. Os evangélicos, eles têm preconceito disso. Se nós tirarmos esses temas, a revista vai ter uma circulação muito mais ampla e vai atingir um número muito maior de pessoas. E argumentavam de tal maneira como que se houvesse luz nessas ponderações. Na verdade, não era luz, mas trevas. Não era sabedoria divina. Eles discutiram por muitas horas e não chegavam a um acordo. O relógio marcou 10 da noite, 11 horas, meia-noite, 1 da madrugada, 2 da madrugada, e eles continuavam discutindo. Até que às 3 horas, um deles que liderava a comissão pegou um exemplar da revista, levantou sobre seus ombros e disse: nós vamos encerrar a reunião agora e vamos, por favor, recomendar que esses temas sejam tirados da revista, senão o departamento não vai usar mais a revista, e se o departamento não usar mais a revista, morre, desaparece. Então, constrangidos, tomaram uma decisão errada, logicamente, e saíram dali e foram para dormir um pouco, 3 da manhã, às 5h30 precisava estar no culto. Eles foram dormir, mas alguém estava acordado. O guarda de Israel, diz a Bíblia, não dormita. Deus estava acordado e acompanhando tudo. E naquela mesma hora enviou o seu anjo até o quarto de Ellen White, que tocou no seu ombro e a acordou. E conversou com ela e disse: Ellen, você disse que não pregaria de manhã,
Mas o Senhor disse que é para você ir e pregar. Deus disse que é para você ir ao culto e contar a visão, que você não conseguiu durante tantas vezes. Ela ficou admirada, o porquê disso. Se levantou e notou que a visão voltou com uma força na sua mente, com os detalhes. Pegou os papéis que ela já tinha escrito a visão e até acrescentou alguns pensamentos mais. E por volta das 5h20, estava vestida, luz acesa no quarto, de modo que quando o filho passou por perto, ele disse para os amigos: olha, minha mãe disse que dormiria até mais tarde, mas a luz do quarto está acesa, eu vou ver o que está acontecendo. Bateu a porta, ela estava vestida, com os papéis debaixo do braço. Ela disse: filho, Deus me despertou às 3h e me disse para ir ao tabernáculo contar a visão. Ah, é? E ele mesmo estava curioso também para ouvir, né? Quando terminaram de fazer a oração lá, antes do presidente começar a pregar, ela entrou com os papéis debaixo do braço. E ele disse: irmão White, a senhora tem alguma coisa para nós na mensagem? Sim, tenho. E já se dirigiu ao púlpito. Retomou o fio do sermão do sábado à tarde, né? Do dia anterior. E introduziu com muita sabedoria a questão, fazendo-os recordar do que havia falado. Ela disse: bem, como vocês sabem, ontem eu quis contar-lhes uma visão, mas não foi possível. Mas agora o Senhor disse que eu devo contar-lhes a visão. E começou de novo. Pensaram: será que agora ela vai conseguir? Agora ela conseguiria. Ela disse: na visão que eu tive em Salamanca, Nova York, já há alguns meses, parecia-me estar aqui, em Battle Creek, no edifício da Review and Herald. E o anjo que me acompanhava me disse: segue-me. E eu o acompanhei pelos corredores dos escritórios. E num determinado momento o anjo abriu uma porta e me mostrou uma reunião em andamento. Alguns homens discutiam calorosamente uma questão. E então, irmãos, passou a descrever em detalhes como aquela reunião tinha se dado. O que um dizia, os argumentos de um, a refutação do outro, os gestos de um, os gestos do outro, reações daqui, dali. Durante 1 hora, descreveu aquela reunião. E é claro, ela disse: um grande engano, um grande equívoco. Ela disse: eu vi quando um deles levantou um exemplar da revista American Sentinel e disse que o tema do sábado, o nome adventista do 7º dia e outros afins não deveriam mais constar da revista. Erro crasso. Isso não tem aprovação do céu. É esconder a luz que Deus nos confiou, não só para nós, para ser transmitida ao mundo. Argumentou poderosamente, advertiu quanto ao equívoco, o erro, e mais uma vez pediu: por favor, não nos envergonhemos da luz que temos. Apresentemos a luz. O mundo precisa conhecer essas coisas. E então se assentou. Houve um silêncio total, nenhum ruído. E o presidente estava perplexo. Por quê? Ele nunca ouvira dizer que uma tal reunião, descrita por ela, tivesse acontecido. Mas não demorou mais do que alguns segundos. Uma pessoa se levantou lá atrás e disse: irmão White, eu estive presente na reunião que a senhora acabou de descrever agora. Eu estive na reunião esta noite. Quando ele falou esta noite,
ela ficou chocada. Esta noite? Eu achei que tivesse acontecido há uns 5 ou 6 meses atrás. Foi esta noite. E ele disse mais: eu sou o homem que levantou a revista, conforme a senhora declarou aqui, e disse as palavras que a senhora falou. Já estou plenamente convencido de que assumi uma posição errada e volto atrás e me arrependo. E se assentou. Um segundo se levantou e disse: eu também estive na reunião. E se eu fosse descrever o que falei e como agi, não seria tão detalhado, minucioso como a senhora foi. E entendi que estive em erro e volto atrás. E se assentou. Um terceiro se levantou, um quarto, o quinto, o sexto, e cada um deu o seu testemunho, confirmando que tudo que ela havia dito havia acontecido e se desenrolado naquela reunião, naquela noite. Irmãos, um reavivamento tomou conta daquela assembleia, entendeu? O Espírito de Deus foi derramado, os corações sensibilizados, com a certeza de como Deus conduz esta obra, como Ele ama esta obra, como Ele protege. E agora todos entenderam, e nós também, por que ela não conseguiu contar nas 5 vezes que tentou. Ela queria descrever uma reunião que não tinha acontecido ainda. E Deus não deixou. Se ela tivesse descrito a reunião poderia nunca ter acontecido. Então não seria uma verdade. Compreenderam? Ela não podia, ela queria contar, mas Deus, não, calma, não é o momento. Eu te mostrei algo que ainda vai acontecer, deixa acontecer primeiro. Quando aconteceu, no mesmo momento o anjo foi lá e disse: agora é o momento de você contar. Agora é o momento. Irmãos, quem poderia saber 6 meses antes que uma reunião se desenrolaria numa sala, lá numa tal cidade, num tal edifício, e que as pessoas falariam essas palavras, aquelas, usariam este argumento, etc. Quem poderia saber isso? O diabo tem esse poder? Não. Só o Deus Todo-Poderoso. Por que Deus agiu assim? Para trazer certeza e convicção de que Ele está no comando desta igreja e de que o dom de profecia desta igreja é verdadeiro, é legítimo. Ele escolheu sua serva, entendeu? E deu visões para ela, mensagens inspiradas pelo céu. Isso é para que todos creiamos que Deus usou esse meio para abençoar a igreja adventista do 7º dia. Naquele tempo, depois e agora, a você e a mim. E no futuro também. Leio para terminar. A senhora White fez essa declaração. Deus frequentemente tem permitido que as coisas cheguem a uma crise, texto relacionado com a situação lá, para que sua interferência se pudesse tornar notável. Deus frequentemente, disse ela, deixa as coisas chegar a uma crise, a um ponto sem saída, então, aí Ele interfere, para que possa tornar notável que Ele está no comando. Então Ele tornou manifesto que há um Deus em Israel. Deus deixa as coisas chegar a uma situação sem saída, e aí Ele promove a saída. Para que todos acreditem, só Deus poderia ter dado a saída, a solução para isto. Irmãos, essa experiência é uma prova de que Deus chamou a igreja adventista do 7º dia. E tem guiado esta igreja passo a passo. Tá?
ao longo dos anos. Sobre isto, a senhora White escreveu, fez muitas declarações. Fecho com 2 pensamentos. Numa declaração ela disse: tenhamos fé em que Deus há de pilotar seguramente ao porto a nobre nau que conduz o seu povo. Certo? Ela disse: Ele está no comando e vai conduzir a embarcação com segurança até o porto. Com isso ela disse: o navio não vai naufragar. Virão tempestades, e já vieram muitas no passado, e virão outras no futuro, e no presente também tem vindo. Mas ela disse: o grande comandante, o grande piloto, conduz seguramente a embarcação ao porto. E antes de morrer ela disse: sinto-me feliz e abençoada ao reconhecer que o Deus de Israel ainda está guiando o seu povo e continuará com eles até o fim. Amém, irmãos, por isso. A igreja não vai cair, não vai ser rejeitada. Nenhum movimento separatista vai tomar o lugar da igreja adventista do 7º dia. Muitos têm tentado fazer isto, mas não prosperaram. E a igreja tem crescido, porque Deus está com ela. Ela não caiu e não cairá, porque Deus não permite. E vai conduzi-la até o fim. Oxalá que quando o barco, que a igreja chegar ao porto, você esteja dentro do barco, tá? E eu também, e todos nós. Deus nos abençoe. Amém. Levantemos para a oração. Senhor Deus, te agradecemos a existência da tua igreja. A maneira maravilhosa como foi chamada, estabelecida a tua igreja lá no século XIX. Como deste um nome a esta igreja. Como concedeste o dom de profecia bem no começo, para orientar o teu povo, consolar, advertir, ajudar em todas as circunstâncias. Obrigado por isto. Obrigado pelas dezenas de milhares de páginas inspiradas que temos ao nosso alcance, para serem lidas, consideradas, seguidas. Obrigado, ó Deus, pelo presente do céu para a tua igreja, para nós, que é o dom de profecia. Te agradecemos pela certeza de que o Senhor está no comando da igreja e vai guiá-la até o fim. Restaura, ó Deus, a confiança em cada coração aqui, na tua igreja, no dom de profecia. Ao estarmos nesses dias considerando a experiência passada, como no dia 22 e agora no próximo dia 12 também. Que a fé do teu povo aqui em todo o mundo seja revitalizada na tua direção, na tua palavra, no dom profético. Dá-nos uma boa noite e uma agradável semana para todos nós. Abençoa esta igreja, sua liderança, seu pastorado. Em nome de Jesus Cristo te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Obrigada, pastor. Igreja, todo mundo gostou? Querem que o nosso pastor volte de novo? O ano que vem a gente vai trazê-lo aqui outra vez, porque esta mensagem eu fiquei olhando e todo mundo estava muito atento do que ele estava falando. Isso é o dom de espírito de profecia. Nós vamos continuar nesse ministério o ano que vem e nós queremos que cada um de vocês hoje, foi gravado aqui essa mensagem, espalhe essa mensagem para outros que não vieram hoje. Conte a eles o que vocês escutaram. E vamos transmitir essa mensagem de amor e de esperança. Muito obrigada a todos. Obrigada, Viviane. Obrigada, mamãe.
teus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu.